Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje estamos no nosso último dia de meditação do livro do profeta Zacarias. Hoje meditaremos nos capítulos 11, 12, 13 e 14. Queridos, no capítulo 10, nós vemos que o profeta Zacarias estava falando ainda sobre bênçãos, sobre a prosperidade e as vitórias que viria sobre o povo de Deus. Agora, quando chega no capítulo 11, nós percebemos que ele muda um pouco o tom daquilo que ele estava profetizando, porque o que ele estava dizendo de bênção e prosperidade aconteceria em um tempo. E agora ele começa a profetizar o que aconteceria entre este momento que ele estava vivendo até o cumprimento total e completo das profecias, tanto dele quanto dos outros profetas também. Então, no capítulo 11, ele começa a falar da realidade de Israel, da realidade de todos os povos da terra, que aconteceria até o cumprimento dessas promessas que viria sobre Israel ter um rei que reinaria sobre todas as nações, que haveria vitória, que haveria prosperidade e tudo aquilo que ele estava dizendo. Então ele precisa alertar o povo de Israel sobre a condição real deles até que acontecesse todas essas promessas. Dos versículos 1 ao 3, nós vemos que o profeta começa a falar sobre o orgulho de algumas nações, sobre o orgulho dos cedros do Líbano, dos carvalhos de Bazã e da floresta do Jordão. Então ele vem trazendo um tom que o Senhor abateria aquilo que seria o orgulho das nações. Inclusive, a árvore ela é um símbolo de reis, governantes, de autoridades que estavam ali em toda a sua pompa de autoridade, no seu orgulho. Então ele começa a dizer que seriam abatidos, seriam totalmente destruídos tudo que fosse um orgulho das nações no seu poder, na sua grandeza e na sua força. Dos versículos 4 ao 14, o profeta agora fala sobre algo comum em Israel, que era ovelhas e pastores. Ele começa recebendo uma ordem que ele deveria pastorear as ovelhas, porque esses três pastores que deveriam cuidar das ovelhas, que deveriam proteger as ovelhas, estavam fazendo o que? Comercializando, comendo a carne das ovelhas e ainda agradecendo a Deus. Isso mostra a total perversidade que chegou ao ponto dos pastores de estar com seus papéis invertidos. Esses três pastores, uma das interpretações é como se eles representassem o profeta, o sacerdote e o rei. O rei que deveria cuidar do povo com justiça, o sacerdote que deveria representar o povo diante de Deus, e o profeta que deveria representar Deus diante do povo. Então, mostra a decadência espiritual que Israel estava entrando, porque aquele momento, nós vemos que eles estavam num momento glorioso, de mudança de mente, como nós falamos no dia de ontem, de se voltar ao Senhor, de começar a receber as promessas do Senhor ali, profetizada por Zacarias. Agora, Zacarias trazendo a realidade que eles entrariam, porque esse povo se distanciaria. E quando nós ouvimos falar dos pastores, a gente pensa assim, o povo sofreu pelos maus pastores. Mas nós vamos ver no versículo 8 que Zacarias traz também que o rebanho detestava agora essa figura do bom pastor que era Zacarias. E se você ainda não linkou as histórias, Zacarias está trazendo a realidade de Israel e esse bom pastor era Jesus, o Messias que veio para que o povo o recebesse. Então em João 10, nós vemos que Jesus fala que ele é o bom pastor, ele está ali falando mais ou menos dessa mesma história de Zacarias, dessa mesma profecia. Jesus está dizendo dos maus pastores que não cuidavam das ovelhas e que veio ali para matar, roubar e destruir as ovelhas, esses maus pastores, pela forma que cuidavam deles, e que Jesus ele veio, ele é o bom pastor e dá vida por suas ovelhas. Então o profeta está trazendo essa profecia que nós linkamos lá no Novo Testamento para mostrar a condição que Israel estaria a ponto deles odiar, deles rejeitar, detestar um pastor que estava vindo agora para cuidar de uma forma totalmente pura da vida dessas ovelhas. E esses dois cajados que ele trouxe, um que representava a graça e outro o favor e outro que representava a união, quando ele quebra um cajado, ele está mostrando, olha, o favor a vocês foi quebrado, havia um favor sobre vocês, havia uma graça sobre vocês, um povo escolhido, mas pela atitude de vocês rejeitarem o pastor,
vocês perderam essa oportunidade da graça. O outro cajado era a união, e também foi perdida a união entre o povo de Israel e o povo de Judá. Então, quando nós olhamos toda a trajetória, desde essa profecia até os anos 70, após Cristo, aonde foi o Império Romano veio, porque havia uma rebelião em Israel, e foi destruído, o templo foi destruído, eles foram colocados todos para fora do território de Israel, os que estavam ali morreram, e houve ali uma dispersão total, e quando nós olhamos desde a profecia de Zacarias até hoje, 2023, que estamos vivendo, nós vemos que Israel sofreu, essas ovelhas que detestaram o bom pastor, que rejeitaram o bom pastor. Vemos como a nação de Israel, mesmo espalhada, mesmo em outras nações, sofreram. Depois nós tivemos o triste holocausto e tantas outras histórias. Se você estudar sobre a diáspora em todo o seu tempo, tudo que ocorreu com os judeus na Europa, na Espanha, em Portugal e depois na Alemanha e outras histórias que temos, nós vemos o quanto este povo sofreu e tem sofrido porque eles perderam a visitação do bom pastor. Então, quando é quebrado esse cajado da graça e o cajado da união, são sentenças trazidas sobre Israel. Nos versículos 12 ao 14, o profeta fala sobre as 30 moedas de prata. Então o Senhor orienta ele que ele deveria perguntar: qual que é o preço do meu trabalho por ter feito esse trabalho de pastor? Quanto eu devo ganhar ou não devo ganhar nada? E eles pagam a ele 30 moedas de prata. Nós vemos que no versículo 13 é usada uma forma irônica para dizer assim, que foi um ótimo preço. Ironicamente, ele representa esse valor. Por quê? 30 moedas de prata era um valor que se pagava a um escravo que foi chifrado por um boi. Você vai ver isso lá em Êxodo 21, 32. Um escravo do sexo masculino era mais do que o dobro deste valor, o preço dele. Então, o que eles ofereceram a este pastor foram apenas as 30 moedas de prata. Mas interessante que no versículo 13, nós vemos o Eterno dizer assim, e o Eterno me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço ao qual me avaliaram. Então, nós vemos aqui que essa avaliação, essa profecia do profeta Zacarias era realmente, diretamente dizendo do Senhor, porque quem recebeu por traição 30 moedas de prata, o preço da traição, foi Jesus. Então nós vemos aqui o próprio Eterno dizendo: olha, me avaliaram. Então nós vemos aqui como o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo e o Pai são um. Porque aqui o Pai está dizendo: olha, eles me avaliaram, e lá na frente foi Jesus que recebeu a traição por 30 moedas de prata. E quando nós vemos dizer aqui, lance ao oleiro, porque o oleiro era uma profissão mais comum, não tinha tanta significância na época, porque era comum. Então, assim, aquele valor insignificante foi lançado a algo que não tinha tanta significância. E quando nós vemos lá no Novo Testamento, Judas, quando ele percebeu o que ele tinha feito, que ele quis se arrepender da venda, quis devolver novamente aquelas 30 moedas, e nós vemos justamente a percepção de Judas que ele tinha cometido um erro grave com isso, e ele volta para devolver essas moedas, e eles não aceitam, e ele lança essas moedas no templo ali, para aqueles que haviam pago este valor para que ele traísse o mestre. Dos versículos 15 ao 17, agora ele fala sobre o pastor insensato. Aqui o próprio Eterno fala que ele levantará um pastor nessa terra que não se preocupará com as ovelhas perdidas, e nem procurará as que estão soltas, e nem curará as que estão machucadas. Porque quando nós vemos o bom pastor ilustrado pelo profeta Zacarias antes, ele se preocupa sempre. Nós vemos que Jesus ele sempre se preocupou. Nós vemos os milagres que Jesus fez, era sempre preocupado com as ovelhas que estavam perdidas, que estavam machucadas, que estavam soltas. Agora o Eterno diz que ele levantará um pastor que não vai se preocupar com essas ovelhas. Este pastor que se levantará insensato é o anticristo que virá sobre a terra. O próprio Jesus diz assim: eu vim em meu nome e vocês não me receberam, mas virá um em seu próprio nome e vocês o receberão. Então será o anticristo que será aceito por Israel na figura do anticristo. Para Israel, eles vão acreditar que é o Messias que veio, e nós sabemos que é o anticristo que virá, e será este pastor insensato
que quando eles perceberem que eles foram enganados por um pastor insensato, nós temos ali, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, em outros profetas, narrando o que haverá na grande tribulação, a qual nunca houve tal tribulação e nunca haverá, como acontecerá nesses dias, quando eles estiverem sobre os cuidados ou o descuidado desse pastor insensato. No capítulo 12, o profeta agora traz o resultado de quando esse mau pastor, o anticristo, estiver sob a liderança do mundo. E quando Israel perceber que caiu numa armadilha desse falso pastor, do anticristo, esse líder mundial agora começa a se voltar contra Israel e une todas as nações da terra contra Israel, que é a batalha do Armagedon, que eu acredito que todos já ouviram sobre essa palavra, esse nome. Então no capítulo 12 ele está falando exatamente deste momento. Do 1 ao 3 ele fala que Israel se tornará uma pedra pesada. Então Israel vai ser um motivo de muito mais conflito entre as nações do que nós vemos hoje. Então elas vão se reunir contra Israel. E nós vemos no versículo 4 e 5 que fala sobre o pânico dos cavalos. Lembrando que quando os profetas eles recebiam as profecias, eles tinham as visões, e sempre era concernente àquilo que eles conheciam de mundo. Então nós vemos ele falar de cavalo porque as batalhas eram conduzidas e o que eles usavam eram os cavalos para os soldados irem às batalhas, puxarem as suas carroças. Então quando ele fala que haverá pânicos nos cavalos, eu acredito, olhando hoje para toda a tecnologia, que hoje temos todos os equipamentos de guerra são ligados à internet, os drones, nós sabemos que o dia que eles se reunirem para tentar destruir Israel, que começar a ter a intervenção divina, haverá um descontrole, haverá um pânico entre eles e eles não entenderão o que estará prestes a acontecer. O versículo 6 e 7 fala sobre um braseiro no meio dos líderes. Então esses líderes de Israel, eles começarão como um braseiro incendiar os gravetos, o povo de Israel, e eles vão começar a entender que há uma proteção, há uma intervenção divina, porque a coalizão dos exércitos do mundo contra um pequeno país que é Israel, eles começarão a perceber que há uma intervenção divina em favor deles. No versículo 8 e 9, principalmente no versículo 8 aqui, fala que naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco deles será como Davi. Nós conhecemos a história de Davi, como era um guerreiro, como ele era resiliente, forte, ia para as batalhas e as vitórias que ele acumulou. E aqui diz que naquele dia o mais fraco deles será como Davi. Então é interessante ver aqui que depois de Zacarias ter trazido todo esse período de derrota, de negação do pastor, nós vemos que ao fim ele começa a trazer, porém lá no final vocês vão começar a ser aquecidos novamente pelo Eterno, porque ele virá defender vocês. E no versículo 10 e versículo 11, ele diz que derramará sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graça e súplica. É neste momento que a Bíblia relata que Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. Nós vemos em Atos, quando ele foi assunto ao céu e aparece aqueles anjos e diz, olha, o que vocês estão olhando? Aquele que subiu virá exatamente dessa mesma forma nesse mesmo lugar. Então Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras defender o seu povo. Porém, quando eles olham para Jesus e eles vão ver que ele é aquele a quem eles transpassaram, eles chorarão com uma forma tão assim que aqui o exemplo que é colocado, eles chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por aquele a quem lamenta a perda do filho mais velho. Então, eles entrarão numa súplica, numa tristeza, num choro, porque vão reconhecer que os seus antepassados negaram o verdadeiro pastor e eles, na sequência, também negaram o verdadeiro pastor, não crendo que Jesus era o Messias, mas neste momento eles reconhecerão que o Messias está vindo ali para defendê-los, para protegê-los do que está acontecendo com eles. E esse lamento é comparado ao momento que houve em Israel, quando o rei Josias foi morto por Faraó Neco II. Eles estavam ali perto de Jezreel, na planície do Megido,
Se você quiser conferir essa história, está em 2 Crônicas 35, do 20 ao 27. Houve um pranto muito grande em Israel, muito profundo, e esse pranto que eles vão ter quando reconhecer que Jesus é o Messias se compara a esse pranto. E no versículo 12 ao 14, ele especifica que cada família, como será esse pranto, que parará tudo para prantear diante da descoberta que Jesus é o Messias. No capítulo 13, nós vemos agora o profeta voltar a falar sobre as bênçãos do futuro de Israel. Do versículo 1 ao versículo 13, ele fala por 16 vezes, naquele dia. Então ele começa agora a trazer para os judeus, para o povo de Israel, olha, naquele dia vocês vão passar por todas essas coisas terríveis que eu citei aqui no capítulo 11 e 12, mas no capítulo 13 ele fala, haverá um dia que uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Então haverá uma fonte. Lembrando que essa fonte jorrou sobre a igreja de Cristo quando Cristo morreu e ressuscitou na cruz. Essa fonte veio para nos purificar do pecado e nos trazer limpeza de toda imundície, veio nos redimir. Naquele dia, essa fonte também jorrará sobre Israel, porque eles reconhecerão Jesus. E o profeta segue dizendo que o Senhor também vai eliminar da terra todos os ídolos, todos os falsos profetas, tudo que culminou para que eles não crescem no verdadeiro pastor, no verdadeiro Messias. Todos os falsos profetas, todos os falsos deuses, tudo aquilo que entorpeceu o povo de Israel e a humanidade para que não crescem no Senhor seria removido, seria extirpado. Dos versículos 4 ao 6, fala da vergonha do falso profeta. Aí você pode perguntar, mas aqui está escrito profeta, não falso profeta. Mas o texto diz assim, ó, naquele dia, todo profeta se envergonhará da sua visão profética. Não usará um manto de profeta feito de pele para enganar. Então nós vemos aqui que esses que enganam não são os profetas, são os falsos profetas. Então dirá, eu não sou profeta. Ele vai negar até que é profeta nesse dia. Sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Então haverá vergonha nos falsos profetas por aquilo que profetizavam enganosamente. Os versículos 7 e 8 fala que fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Esse texto é dito pelo próprio Jesus lá em Mateus capítulo 26, verso 31. Quando Jesus foi morto, os discípulos se escandalizaram na morte de Jesus e se dispersaram. O Pedro voltou a pescar e Jesus, quando ressuscitou, precisou vir e juntá-los novamente e ministrar sobre eles. Mas é verdade também que o povo de Israel se dispersou, não percebendo a visitação de Jesus quando veio para eles, e eles se dispersaram, passou tudo isso que nós já lemos e estudamos no dia de hoje, e agora neste acontecimento do capítulo 13, onde Jesus está vindo novamente para juntar, para trazer, assim como ele fez com os discípulos após a ressurreição, neste momento que ele vem defender Israel do anticristo, ele está novamente juntando porque eles estão reconhecendo que Jesus é o Messias. Nesse mesmo texto fala que 2/3 de toda a terra será ceifado, morrerão. Então, 2/3 de todos os habitantes da terra nessa guerra, neste momento, nesse conflito, em tudo que ocorrer, serão mortos. E no versículo 9, fala que essa terça parte que sobrar será colocada num fogo para ser purificado, no sentido de ser refinado, purificado, de ser apurado pelo Eterno. Ela invocará o meu nome, essa terça parte, e eu lhe responderei. É o meu povo, e direi, e ela dirá, o meu Senhor é o meu Deus. Agora no capítulo 14, o profeta vai detalhar aquilo que ele já estava dizendo no capítulo 12 e no capítulo 13. Ele vai falar especificamente de algumas situações. No versículo 1 ao versículo 3, ele começa a falar em detalhes o que ocorrerá no dia do Senhor. Então ele fala que Jerusalém será invadida, muitas pessoas, a metade da população será levada para o exílio, sofrerão uma grande violência nessa invasão do anticristo junto com a coalizão das nações para atacar Israel. No versículo 4 e 5, fala agora com mais detalhes sobre o Messias vindo sobre o Monte das Oliveiras, ele rachando ao meio.
E esta fenda que será aberta no Monte das Oliveiras será um dos locais que eles vão fugir, escapar. No versículo 5 diz assim: vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. E eles vão fugir de uma forma tão desesperadora. O que está ocorrendo neste momento da guerra é tão desesperador que ainda no versículo 5 diz que eles fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Esse terremoto nos dias de Uzias é mencionado em Amós, capítulo 1, versículo 1, mas não nos livros históricos. O Flávio Josefo considerou isso um julgamento divino sobre Uzias por sua profanação no templo para assumir a função de sacerdote. Essa história de Uzias você vê em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. Nos versículos 6 e 7, o profeta diz que aquele dia será um dia único. Ele fala que não haverá nem calor nem frio, e não haverá separação entre dia e noite, que mesmo quando anoitecer haverá claridade. Então esse dia do Senhor, tanto falado na palavra, tanto falado no Novo e no Antigo Testamento, será um dia único, onde não houve nenhum dia parecido na história humana. Os versículos 8 e 9 falam sobre uma fonte perene. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como também no inverno. Então aqui fala que haverá uma fonte de bênção, porque o próprio Senhor governará as nações desde Israel. Então toda fonte de bênção, toda fonte de graça sairá de Israel e alcançará todas as nações. Nos versículos 10 e 11, nós vemos aqui que retrata que haverá uma mudança geográfica, onde haverá uma grande planície em toda a redondeza e Jerusalém será uma cidade de destaque no meio, aonde o Senhor governará toda a terra desde Jerusalém. Aqui nos versículos do 12 ao 15, nós vemos agora o profeta retratar algo que estava acontecendo no momento da invasão, que foi retratado um pouco antes. Ele fala que haveria uma praga para a qual o Senhor castigaria todas as nações que lutaram contra Jerusalém. Essa praga seria assim: a carne apodreceria enquanto eles ainda estivessem em pé, os olhos apodreceriam em suas órbitas, a língua apodreceria dentro de sua boca. Naquele grande dia, o dia do Senhor, grande confusão causada pelo Eterno dominaria as nações, e cada um iria atacar aquele que estivesse ao seu lado. Nós vemos isso em algumas batalhas que houve nas histórias de Israel. Também Judá lutará em Jerusalém, a riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro e pratas e roupas, e a mesma praga cairá sobre os cavalos e a mulas e camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Os versículos 16 ao 19, agora o profeta está retratando o tempo do milênio. Após estas batalhas, o Senhor ter defendido Israel, ter restaurado algumas coisas em Israel, entramos no período do milênio. E esse período do milênio, onde nós vemos lá em Apocalipse, Satanás é preso, as nações descerão para a festa das cabanas em Israel, em Jerusalém, e eles vão adorar o Senhor diretamente ali. Porém, aqui no texto diz que algumas nações recusarão de ir adorar ao Eterno, e quando eles recusarem, eles serão afligidos com a falta de chuva, com a seca. Será a forma que o Eterno punirá as nações que recusarem ir adorar ao Senhor e participar das festas das cabanas. E finalizando aqui no capítulo 14, versos 20 e 21, nós vemos o profeta relatar tamanho nível de santidade que haverá em Jerusalém, que até as panelas, ele fala panelas porque é um item tão simples, corriqueiro, que tem em todas as casas, até as panelas serão separadas, serão santas do Senhor. E naquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor. Então, a partir daquele dia, nunca mais ninguém profanará, ninguém comercializará aquilo que é santo e é sagrado, que é a palavra do Senhor. Amém, queridos? E assim finalizamos mais um livro, mais um profeta. Foi uma bênção estar com vocês esses dias. Eu quero encorajá-los a continuar firme na leitura, incentivando a outras pessoas que estão à sua volta a também ter esse desejo, que você seja uma brasa no meio dos gravetos,
trazendo as pessoas para participar da leitura, compartilhar a leitura da palavra do Senhor juntamente conosco e que todos possam ter um grande crescimento no Senhor. A reflexão que eu queria deixar para os irmãos é a seguinte: o profeta Zacarias estava profetizando que haveria dias terríveis, dias turbulentos, dias de destruição, dia de dispersão. Haveria um rompimento do favor de Deus sobre eles, mas também haveria um grande dia, um dia diferente de todos os outros dias que houve na terra, onde o próprio Senhor viria em defesa de todos eles. E nós que conhecemos a Cristo, somos salvos, fomos alcançados por tão grande graça e salvação. Nós temos a incumbência de dizer às pessoas que esse grande dia de mudança de vida delas pode ser ainda hoje. Hoje é um dia oportuno, porque quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, esse dia de transformação passa a começar no dia de hoje em nossas vidas. Um dia estaremos juntamente com Ele em corpos glorificados, reinando, mas nós podemos a partir de já ser participante de tão grande e preciosa salvação. E saiba que você precisa ser um propagador, as pessoas precisam saber que ela pode ser participante, que ela pode assumir a filiação de um Pai tão poderoso que é o nosso Deus. E às vezes está faltando só você dizer para ela: olha, você é filho também. Basta você aceitar ou você rejeitar. Mas você também pode ser participante de tão grande salvação. Que o Eterno abençoe todos vocês. Dê um final de semana abençoado, um dia precioso. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.